Aleluia, glória a Deus. Deus, Espírito Santo, Deus de glória. Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Aleluia, Pai. Vai encontro na Ucrânia, Senhor. Vai encontro ali na cidade de Kiev, Senhor. Deus, eu venho trazer paz ali também na Rússia, Senhor. Entra com a tua providência, Senhor. Porque a Rússia está bombardeando ali a cidade de Kiev, Pai. Guarde vidas inocentes ali no país da Ucrânia, Senhor. Vá guardando, Pai. Vá consolando pessoas que perderam seus entes queridos. Vai tocando em cada vida, Senhor. Vai entrando com a tua providência, Pai. Em nome de Jesus. Vai tocando na vida de cada um, Pai. Vai entrando com a tua providência, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, Espírito Santo. Deus de glória, eu creio e profetizo que haverá paz ali na Rússia, Pai. Eu creio que a cidade de Kiev vai ser restaurada. Eu creio, determino e profetizo aquele lugar. Em nome de Jesus, que haverá paz ali, Pai. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, que essa guerra vai cessar, Pai. Porque essa guerra está acontecendo porque é para nós entender que o Senhor está voltando, que é um cumprimento ao que o Senhor tem falado na tua palavra, que haveria guerra e rumor de guerra. Porque é necessário isso acontecer, para o povo se despertar, como o Senhor usa o apóstolo Paulo para falar à igreja de Éfeso, capítulo 5, verso 14 de Efésios. Desperta tu que dormes, porque muitos hoje estão desapercebidos, muitos hoje não estão entendendo que os sinais estão aí, que o Senhor está voltando para buscar a tua igreja. Em nome de Jesus, venha guardar, Pai, venha abençoar. E o Senhor venha despertar esse povo que não entende que o Senhor está voltando para arrebatar a tua igreja lavada e remir no teu sangue. Em nome de Jesus, abençoa a cada um, Pai. Em nome de Jesus, eu creio que haverá paz nesse lugar. Haverá paz na Rússia. Haverá paz em Kiev, em nome de Jesus. Aleluia, Deus de glória. Deus, aleluia, Pai, se eu vim, Pai, encontro na vida da minha avó, Pai. Vai encontro, Pai, na família da minha mãe, dos meus tios, das minhas tias, dos meus primos, das minhas primas, Senhor. Deus, você também vai encontro também, Papai, na vida da minha avó lá de Minas, Pai. Na vida também, Papai, Deus de glória, Deus Todo-Poderoso, na vida dos meus tios, das minhas tias, dos meus primos, das minhas primas ali, Pai, de Minas Gerais. Em nome de Jesus, vai guardando cada vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, porque o inimigo tentar se levantar contra a minha família. Vai entrando com a tua providência, Pai. Vai prendendo todo o mal, Pai. Vai prendendo toda a seta. Toda a palavra contrária. Toda a seta do inimigo. Toda a potestade. Todo impedimento. Toda a afronta de Satanás contra a família da minha mãe, família do meu pai. Sobre a vida das minhas vós, das minhas tias, dos meus tios, das minhas primas, dos meus primos. Vai prendendo toda a afronta, toda a obra de Satanás, todo o impedimento, toda a obra do maligno, toda a potestade. Em nome de Jesus, sai! Sai! Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Eu sei que muitos não conhecem a Ti, Senhor. Mas eu creio que em nome de Jesus eles vão reconhecer que só o Senhor cura, liberta, transforma, restaura, convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia, eu creio e profetizo, Pai. Sorte bem sobre a família do meu pai, a família da minha mãe. Em nome de Jesus eu creio que eles vão reconhecer. Porque somos unicamente dependentes de Ti. E sabemos que sem Ti nada poderemos fazer. Aleluia, basubi canta ramai, araba canta rabaçô, araba cantarai, de cabada, oh e calabaio, aleluia, eita meu Deus, em nome de Jesus eu creio que toda a minha família vai reconhecer que só o Senhor é o único verdadeiro Deus, e só o Senhor que pode mudar a situação. O Senhor pode mudar decreto. Meu comandante diz, não tem jeito, acabou a ficar da mesma forma. Mas o Senhor que dá o decreto.
Perdão, o Senhor que muda decreto, o Senhor que dá a última palavra, mesmo que não tenha jeito, mas ainda a moça diz, ainda tem jeito, ainda tem mudança, porque quem faz é o Senhor, quem muda é o Senhor, quem transforma é o Senhor, quem dá o decreto é o Senhor. Aleluia, arabacanda, arabassuia, arabacai, arabacanda, arabassou. Eita, meu Deus, eu estou sentindo a presença tua, papai. Aleluia. Em nome de Jesus eu profetizo, Pai. Só abençoe a minha família, Pai. Família do meu pai, família da minha mãe. Eu creio que minha família vai servir a Ti. Como diz Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. E eu já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Amém. Hoje nós vamos Hoje nós vamos começar o estudo da quarta carta da Ásia Menor, ou a quarta igreja, a igreja de Tiatira, né? Que no vídeo anterior eu finalizei a terceira igreja da Ásia, né? A igreja de Pérgamo, né? Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira, a quarta igreja da Ásia Menor. Amém? Vamos lá. Apocalipse capítulo 2. O seu versículo 18 até o verso 29. Apocalipse capítulo 2, verso 18 ao 19. A quarta carta à igreja de Tiatira. Diz a palavra: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as suas obras, a tua caridade. Aleluia. Perdão, gente. Aleluia. Eu conheço as suas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. E eis que porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte aos seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retende-o até que eu venha, e ao que vencer, guardar até o fim as minhas obras. E eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro. Como também recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus queridos. Igreja, essa carta aqui, né, de Tiatira, era uma igreja terrível. Era uma igreja que tinha o amor, que fazia a obra. Mas era uma igreja que seguia o Deus de Jezabel.
é aquela Jezabel. Lá, 1 Reis de 16, se não falha a memória, é aquela Jezabel, não é a Jezabel de Tiatira. É a mesma Jezabel, a esposa de Acabe. Aleluia. Ali você vê que Jezabel, ela ensinava o povo a adorar a Baal e comer do sacrifício de Baal. Olha que coisa terrível. E ainda para piorar, ensinava o povo a adulterar. Olha que coisa terrível, né? E ali Deus tem alertado a igreja de Tiatira para que se arrependesse, deixasse as suas más obras. Mas você vê que o povo, ó, não estava nem aí, né? E você vê que como Jezabel era uma sacerdotisa de Baal e profetisa, ela acabou fazendo essa imagem por homenagem ao teu pai, Etibaal, né? E você vê que a Bíblia vai dizer que Jezabel a Bíblia vai dizer que Acabe acaba se casando com ela. E você vê que Acabe, que devia ser o exemplo e ensinar o caminho para o povo andar, que era o caminho do Senhor, não. Acabou se deixando se levar pela idolatria de sua esposa Jezabel. E ainda para piorar, acabou influenciando o povo a idolatrar Baal e desprezar o verdadeiro Deus. Ou seja, estava ensinando o caminho errado. E você vê que Deus tem alertado, tem avisado, mas muitos hoje não querem dar ouvidos. Tem pessoas que hoje em dia, que de vez ensinar o caminho certo, que de vez conduzir para o caminho do Senhor, e ensina a fazer coisas que de vez trazer algo bom, só traz coisa boa. Só traz coisa ruim, né? Tem pessoas que de vez ensinar a palavra do Senhor, ensinam a fazer aquilo que agrada a Satanás. Quantos hoje que ensinam o caminho errado? Quantos hoje que ensinam a roubar, a matar, a fazer coisas que não deve, que diz que é amigo, mas a verdade vai te levar pro buraco, vai trazer consequência, vai trazer dor, vai trazer amargura, meu querido. Porque amigo de verdade te ensina o caminho certo, te ensina o caminho que você deve andar. Aleluia. E devemos instruir o caminho que devemos andar. Que devemos instruir o caminho certo. Lembra o que Salomão vai falar? Instrui o seu filho o caminho onde deve andar, para quando envelhecer não se desviará dele. E muitos hoje ensinam o caminho do Senhor? Não! Por quê? Porque muitos hoje estão ensinando a reverência à imagem, a fazer a adorar macumba, a candomblé, não sei o que, ensina até prostituir. Olha que coisa terrível, né? Isso estava desagradando a Deus, né? E você vê que Deus deu oportunidade para que o povo se arrependesse. E aqui também o Senhor tem alertado pela vida do apóstolo João para que a igreja de Tiatira se arrependesse. Para que a igreja de Tiatira deixasse as suas más obras e reconhecesse o único e verdadeiro Deus. Mas infelizmente o povo não estava nem aí. O povo estava rejeitando. O povo estava desprezando, aleluia. O povo estava desprezando a Deus, né? E muitos hoje preferem dar ouvido a fulano, a beltrano e a citrano, né? E você vê que a igreja de Tiatira acabou levando a idolatria para a igreja. Tem pessoas que hoje em dia, que de vez ser santo, acaba escarnecendo a igreja, acaba profanando o templo, né? Ou seja, fazendo pouco caso das coisas do Senhor. Olha que coisa terrível. E a Bíblia diz que tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Lembra que o apóstolo Paulo diz à igreja de Gálatas? Ele diz, Gálatas 6, verso 7. Não erreis,
Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semeia, isso também ceifará. Então, se plantamos coisa boa, colhemos coisa boa. Se plantamos coisa ruim, colhemos coisa ruim. Porque o fruto bom não colhe o fruto mau, e o fruto mau não colhe o fruto bom. Não tem como isso acontecer. Se é bom, se é mau, é mau. Aleluia. E você vê que a ira de Deus era tão grande que o povo havia praticamente se esquecido completamente de Deus. O povo havia se corrompido e fazendo coisas que não era para fazer. Aleluia. Eu vou ler aqui o estudo, vamos lá. O primeiro tópico da quarta igreja da Ásia. O significado, né? O significado, a característica e a época da igreja de Tiatira. Igreja papal corrupta de 590 a 1517 depois de Cristo, viu? Ou seja, foi na Nova Aliança. Aqui quando fala depois de Cristo é na Nova Aliança, né? Era uma igreja corrupta, era uma igreja escarnecedora, era uma igreja escandalizadora. Olha que coisa terrível, né? Porque não dá ouvido à voz de Deus. E ali você vê que a igreja de Tiatira estava sendo repreendida por causa dos seus maus, por causa da sua iniquidade, por causa da sua idolatria, por causa da prostituição e de outras coisas que não estavam agradando a Deus. E sabemos que quando façamos coisas que não é para fazer, que Deus fala para não fazer, muitos hoje querem fazer. Aí quando a pessoa é repreendida, muitos hoje não aceitam. Por quê? Porque muitos acham que é duro, que machuca. Mas é duro mesmo, meu querido. Jesus disse, Mateus 10:34, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. O que é espada, obreiro Bruno? Espada é a palavra. A palavra é dura mesmo, meu querido. Se a palavra é dura, é porque Deus se preocupa com você, meu querido. Se você faz coisa errada, tem que repreender mesmo. Porque Deus se preocupa. E se Deus te repreende, não é para te ferir, não é para te machucar. É porque Ele se preocupa com você. Ele quer te levar para o caminho certo. Ele quer que você venha ver coisas grandes. Ele quer te levar para ver algo novo. Ele não quer te machucar. Ele te ama. Ele se preocupa com você. Mas muitos se importam? Não, não se importam. Por quê, obreiro? Porque muitos hoje querem continuar fazendo coisas que desagradam. Que parece que agrada a sua vontade, que parece que agrada o seu eu, mas não está agradando a Deus. E isso pode trazer o quê? Consequência. Que isso pode custar a sua própria vida. Porque a Bíblia diz em Provérbios 16:25, há caminho que parece reto ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Porque o importante não é como a gente começa, mas como a gente termina. Né? Porque o começo pode ser lindo, pode ser maravilhoso, pode ser agradável, mas o final é trágico, é doloroso, é sofrido, é amargurado. E por quê? Deus tem avisado, tem alertar para se arrepender, para deixar seus maus caminhos e voltar para Ele. Não quiser dar ouvido, sofreram as consequências. Porque tudo que Deus fala acontecerá. Porque a Bíblia diz em Ezequiel 12:28, assim diz o Senhor, não será retardada uma de minhas palavras. O que eu falei se cumprirá, assim diz o Senhor. Então tudo que o Senhor tem falado acontecerá. E as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje é cumprimento. Para nós entender que o Senhor está às portas. Que a qualquer momento, a qualquer hora, Ele virá buscar a sua igreja lavada, remida no teu sangue. E aquele que não se preparar, eu sinto muito dizer, vão ficar, vão sofrer, vão passar pela grande tribulação.
né? Mas Deus, ele é um Deus que dá oportunidade? Sim, ele dá. E nós estamos aqui, meu querido, por meio da sua misericórdia. Porque se não fosse pela misericórdia de Deus, nós estaríamos aqui? Não, meu querido. A Bíblia diz que as causas de não serem consumidas é a tua misericórdia. E a sua misericórdia não terá fim. Lamentações 3:22. Jeremias dizendo isso. Porque Deus é um Deus de misericórdia, mas também ele é um Deus de justiça. E Deus dá oportunidade para nós o quê? Buscar o quê? Cultivar os frutos dignos de arrependimento. E se voltar para Ele. Né? Mesmo que a sociedade não acredite, mesmo que a humanidade diz que não tem mais jeito, mesmo que a sociedade diz vai ficar desse jeito, dessa forma, nunca vai mudar. Mas quem dá a última palavra é o Senhor. Quem pode mudar o decreto é o Senhor. Quem pode mudar a situação é o Senhor. Porque mesmo que não tem esperança, mesmo que a humanidade diz que não tem mais esperança para as pessoas que acham que não tem mais jeito, a Bíblia diz, ainda há esperança para a árvore cortada. E nós somos como a árvore cortada que precisamos cultivar os frutos de arrependimento. E precisamos também buscar um avivamento, como diz o profeta Abacuque, capítulo 3, verso 2. Ouvi a tua palavra e temi, aviva o Senhor a tua obra. Na ira dos anos a notifica na ira, lembra-te da misericórdia. Você vê que coisa linda. Deus é tão maravilhoso que ele dá a oportunidade de nós o quê? Se arrepender, de buscar a tua presença. Ainda dá tempo de você buscar. Ainda tem jeito de você se salvar. Ainda tem como Deus mudar a tua história. Ainda Deus tem projeto. Ainda Deus tem plano. Ainda Deus tem algo novo na tua vida. Mesmo que a humanidade não acredite, mas o Senhor acredita que você vai mudar. O Senhor acredita que você tem plano. O Senhor acredita que você vai voltar. Aleluia. Mesmo que um rejeite, a Bíblia diz, pode um pai e uma mãe abandonar, mas eu nunca abandonarei os meus. Porque a Bíblia diz que somos preciosidade aos olhos dele. Aleluia. Né? E era isso que Deus estava alertando a igreja de Tiatira. Para que a igreja se arrependesse. Para que a igreja deixasse a idolatria, a prostituição, o adultério e se voltasse para Deus. E por quê? Porque Deus não estava se agradando. E Deus queria acabar com aquilo. Deus queria dar um fim, um ponto final. Porque o povo estava corrompido. O povo estava escarnecendo. O povo estava fazendo coisas que não deve. E Deus tem alertado, mas muitos não deram ouvidos. E quando os olhos que Deus tem alertado, que tem, não faz isso, não faz aquilo, que vai te trazer dor, vai trazer consequências, mas muitos não querem dar ouvido. E a Bíblia diz o quê? No livro de Provérbios, capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. No livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, o profeta Oséias diz, o meu povo foi instruído porque lhe faltou o conhecimento, e visto que rejeitaste o conhecimento, eu também rejeitarei para que não sejais sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da minha lei, eu também esquecerei dos seus filhos. Ou seja, da mesma forma que ele despreza, da mesma forma que você despreza o Senhor, ele também desprezará. Como Jesus diz lá em Mateus 10:33. Qualquer que me negar diante dos homens, eu também negarei perante ao Pai que está no céu. É. Aleluia. E Deus vai te obrigar? Deus vai te forçar? Não. Ele não é um Deus de obrigação. A Bíblia diz que não é por força ou violência. É livre e espontânea vontade. Porque a Bíblia diz que nas palavras se ensina ou não. O que passar é procedência maligna. Aleluia. Segundo tópico. A mensagem central. Toleras Jezabel. Olha aí, ó. Toleras Jezabel. Olha aí, ó. A igreja de Tiatira tolerava Jezabel. Aceitava. Vivia segundo
a doutrina da profetisa. Vivia segundo a adoração de deuses. Vivia de prostituição. Ok, eu vou ler o verso 20. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engane os meus servos. Olha aí. Ensina e engana o meu servo. Isso é para quem? É para o povo de Israel. Jezabel estava ensinando o caminho errado. E como eu falei, quantos hoje que estão ensinando coisas que não é para ensinar? Quantos hoje que, de vez de ensinar a verdade, está ensinando coisas que parece que está edificando, mas na verdade está corrompendo a pessoa. Aleluia! Está ensinando o caminho errado, está apartando a pessoa da fé. Né? Igual Elimas em Atos 13. Por que Elimas, obreiro? A Bíblia vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que Paulo e Barnabé eles foram pregar numa cidade por nome de Pafos, perto da ilha de Chipre. E ali a Bíblia vai dizer que havia um governador, um procônsul por nome de Sérgio Paulo, que queria ouvir aquilo que Paulo e Barnabé falavam do Senhor. Mas a Bíblia também vai dizer, meus queridos, que esse procônsul ele tinha um consultor, que era um mago, que era um falso profeta, por nome de Elimas, ou Bar Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que quando Paulo e Barnabé começam a pregar para aquele homem, Elimas impede o procônsul de ouvir a palavra de Paulo e Barnabé. Ou seja, ele aparta da fé o procônsul. E quantos hoje que nos aparta da verdade e nos leva para um caminho que vai trazer consequência? E aquele que ensina o caminho errado vai sofrer a consequência, vai sofrer a dor. Porque vai pensar duas vezes antes de ensinar a pessoa o caminho errado. Cuidado. Não ensina a pessoa no caminho errado. Não ensina a fazer coisas que não é fazer. Porque senão você vai sofrer consequência. Porque a Bíblia vai dizer que quando o Elimas aparta pelo procônsul e acaba dizendo coisas para Paulo e Barnabé ali, dizendo que eram mentirosos, não só os profetas, Paulo naquele momento repreende Elimas. E ele diz, ó filho do diabo, não cessarás de perturbar o caminho reto do Senhor? Porventura, a mão do Senhor vem sobre você. E naquele momento, a Bíblia diz que Elimas ele fica cego, sem ver o sol por algum tempo. E ali o procônsul viu que só o Senhor é o único e verdadeiro Deus, né? E você vê que aquele que ensina o caminho errado sofrerá as consequências. Cuidado! Ensina o caminho que deve andar. Ensino o caminho da presença. Ensino o caminho da verdade.